Para compreendermos bem o coração deste grande apóstolo, para compreendermos bem o coração de Paulo, nós devemos entender como foi a sua conversão, o que foi a sua conversão. Para estudarmos o que aconteceu no caminho de Damasco, nós temos que dar uma olhadinha no livro dos Atos, no capítulo 22, versículo 6, no capítulo 26, de 4 a 16. Nessas duas passagens, nós vamos ouvir da boca do próprio Paulo, variantes de sua própria história, dessa história de conversão. E podemos perceber um ponto muito importante aí. Ao falarmos da conversão de Paulo, nós não estamos falando de uma mudança de mentalidade mundana para uma mudança de mentalidade religiosa, mas estamos falando de uma autêntica mudança de mentalidade, ou seja, de vida. A palavra metanoia do grego significa justamente isso, essa grande e autêntica conversão. Essa grande mudança certamente nós não encontramos numa simples troca de bandeira, numa simples troca de culto. O que de fato existe é uma mudança de maneira de enxergar as coisas, uma maneira de ver diferente. Então é por isso que nós vemos essa luz que Paulo encontra no caminho de Damasco. Ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos. Ele estava indo para Damasco para, junto com os judeus, perseguirem os cristãos que haviam naquela cidade. E na estrada, no caminho, eis que aparece uma grande luz. E dessa luz, a voz do Senhor que diz: Saulo, Saulo, era o nome de Paulo, era Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? É importante observarmos a pergunta de Jesus: por que me persegues? Paulo responde: quem és tu, Senhor? E ele diz, a voz diz: sou eu, Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E Paulo ficou extremamente temeroso, angustiado, e foi percebendo a sua cegueira. Uma cegueira que desfez apenas com a imposição das mãos, quando o discípulo de Jesus, que ali em Damasco estava, impôs as mãos sobre ele e caiu como escamas os seus olhos, e ele consegue ver, ele consegue enxergar, ele consegue entender. Eis a grande mudança. Ele estava andando no escuro e agora ele encontra a grande luz e acontece a grande conversão, a grande mudança em sua vida. Nós podemos entender então como uma luz que brilha nas trevas daquele interior do homem que era Saulo, para fazer sair do seu engano, de sua caminhada enganosa, de sua cegueira absoluta, para uma nova visão, para uma nova vida. Deus, ao brilhar a sua luz na vida de Paulo, o faz perceber que toda a sua luta, na realidade, era a sua maneira de pensar, era a maneira de pensar e de viver sobre Deus. Daí que Jesus não se apresenta condenando as atitudes de Paulo lá na estrada de Damasco, mas ele lhe diz: por que me persegues? Podemos entender muito bem como vê Paulo, que ao voltar-se contra estes que você está perseguindo, é a mim que você está perseguindo, e é a ti que tu cultua a sua inteligência, cultua o seu ego. Este zelo por ti, Paulo, este zelo por ti, Saulo, é cego. Este evento a caminho de Damasco foi, na verdade, decisivo para a transformação deste homem de Deus. Foi decisivo para a transformação de Saulo em Paulo. Após o batismo, passa a chamar Paulo, pois o Senhor manifestou-se, revelando a ferida a ele e convidando a receber
dele, do próprio Deus, do próprio Senhor, a cura. Paulo, meus irmãos, pode muito bem experimentar assim de uma intervenção poderosa e gratuita do Senhor que o convida das trevas à luz e à salvação. Uma palavra do Novo Testamento é praticamente definida em seu sentido por Paulo, que é caris, graça. De todas as vezes que encontramos no Novo Testamento, 90% estão nas cartas paulinas. Nestas, seu sentido quer indicar, acima de tudo, a intervenção poderosa, gratuita de Deus pela salvação dos homens, a graça, fazendo-nos perceber como ele fora marcado pela forte experiência do amor gratuito de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra entendida à luz do evento de Damasco torna-se então a grande marca da espiritualidade paulina, que passa tudo considerar como nada. Essas coisas do mundo não valem nada para mim. Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é lucro. Então, nós observamos essa ação de Deus na vida de Paulo e essa transformação do homem velho em homem novo. Se Deus o arranca das trevas, ele devia resposta de amor a esse Deus com toda a sua vida. E é assim que ele faz, ele entrega a sua vida à ação de Deus. Então, partindo desse ponto, nós podemos entender melhor por que era tão importante para Paulo lutar contra a questão dos judaizantes, ou seja, era incompatível esperar receber de Deus graças por mérito, alcançado por uma prática de tradições. Era negar a intervenção de Deus na sua própria história, na sua própria vida. Paulo se levanta como força de quem havia experimentado em si, na sua própria carne, na sua própria vida, a gratuidade do amor e da ação da graça de Deus. Quando mais tarde forçado a defender a autenticidade de sua pregação, ele se vale da ação gratuita de Deus que o fez apóstolo. A gente vê lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo de 11 a 20. Ou seja, era insustentável para Paulo, um homem, querer justificar-se pelas forças da lei, pois encontravam em si as feridas do pecado. Ele sabia muito bem das trevas que estava imerso o homem e só podia libertar-se com a ajuda da graça.